Colegas, retornando sobre o inconsciente freudiano e lacaniano, o que é importante é percebermos que o Freud, ele centra esse sujeito da razão, constrói um não saber sobre o desejo que é inconsciente, e o que o Lacan vai fazer é trazer, essa verdade depreendida da obra de Freud. A descoberta freudiana do inconsciente é a de que ele tem leis próprias, que não são as leis da consciência, e comporta desejo sobre o qual nem sempre o sujeito quer saber, trazendo o Antônio Quiné. O inconsciente tem algo que, novamente, quando tornado consciente, traz o quê? Uma espécie de sofrimento para esse eu, para esse ego. Logo, existe um saber inconsciente que não é sabido pela consciência. E aí nós entramos já nesse retorno que o Lacan vai fazer a Freud. Se Freud produziu o descentramento do sujeito cartesiano, o Lacan, que já está no século XX, em que o sujeito está em voga no estruturalismo e pós-estruturalismo, ele vai combater a psicologia do eu. Como já cito em outros encontros, a psicologia do eu é de que a análise era feita a partir do eu, das resistências do ego. O Lacan vai nos dizer que esse eu, ele é imaginário. E ele é formado pelo atravessamento do outro, não é um eu de consciência. Esse eu, ele absorve uma imagem, colegas, uma imagem, discurso que vem do outro e atravessa o quê? A si mesmo, e é tomado como si mesmo. Nesse sentido, existe sempre uma relação de alienação do eu. Porque o eu, ele é sempre formado na relação especular com o outro, como nós vimos no estado de espelho. Há algo do eu que não é eu, meu, é do outro. Por isso que esse sujeito, eu, ele é o quê? Assujeitado. Mas que existe algo que antecipa o sujeito, que é a linguagem, a ordem simbólica. A ordem simbólica, ela está no mundo. O sujeito, ele está inserido ou se torna sujeito a partir da sua inserção na linguagem. E é essa linguagem que está o quê? Nessa dinâmica, atravessando o eu a partir do outro. O sujeito lacaniano vai ser um sujeito na linguagem, um sujeito assujeitado pela linguagem, um sujeito do inconsciente. Para Lacan, o sujeito não é o eu, esse eu ego, esse eu consciência, esse eu, o eu que se expressa, o eu que se vê. O sujeito é sujeito a algo, como já falamos, assujeitar, assujeitado, assujeitar-se, sujeito, sujeitar-se. A que ele é sujeito? A linguagem. Sujeito à linguagem. Subordinado à linguagem. Por quê? Porque o sujeito ele vai se submeter à regra simbólica para se relacionar com o outro. Ele só se relaciona com o outro a partir da ordem simbólica. E a partir desse relacionamento com o outro, ele se submete ao desejo do outro.
Lá no estádio do espelho, o Lacan nos ensina que o quê? O desejo é o desejo do outro, de assujeitar-se o outro, porque eu me constituo pelo desejo do outro. E é no lugar do vazio do instinto, quando o instinto falha, não existe, não dá conta, que surgiu ou surge a ordem simbólica. Porque o vazio do instinto, colegas, é a falta. E essa falta, ela é desejante. E o desejante é o quê? Cria a linguagem. A linguagem, ela é fruto de quê? Ou consequência de quê? Do vazio do instinto. Quando o homem deixa de ser animal para ser o quê? Humano. Então, para o Lacan, na sua teoria sobre sujeito, a linguagem, enquanto uma ordem simbólica estabelecida, ela nos antecipa enquanto sujeitos. Nós somos alienados por essa ordem simbólica porque nós já nascemos dela, num conjunto de regras, nascemos nela. Mas essa alienação, ela não se reduz aos significantes. Utiliza-se, então, o significante para se colocar como sujeito para o outro. Nós utilizamos, colegas, os significantes, as palavras, né? Esse discurso, para nos colocarmos como sujeito para o outro sujeito, para o outro significante. Um significante representa o sujeito para outro significante. E só pode operar por estar presente no próprio sujeito. O significante, ele só opera por estar no sujeito. E é o sujeito que vai fazer, então, essa articulação entre a chamada cadeia de significantes. O sujeito é o suporte da cadeia de significantes. Então, o que nós estamos trazendo para central, para centralizar aqui a teoria do sujeito em Jacques Lacan, é a própria linguagem. Porque esse sujeito é um sujeito do inconsciente. Esse sujeito que se relaciona, que é um sujeito que não é o eu da consciência, esse eu da teoria do ego, né, da psicologia do ego, é outro sujeito, formado pela linguagem, atravessado pelo outro, alienado pela linguagem. Colegas, entrando, né, nessa dinâmica e relembrando um pouco o Lacan, a palavra, ela adquire a função de significante. Uma palavra. Eu sou algo. Essa palavra, ela assume uma função de significante. E como palavra, como significante, o significante, lembrando, ele não tem um significado fixo. É aí que o Lacan, ele vai o quê? Romper com a teoria do signo saussuriano. A palavra ou o significante pode assumir diversos sentidos no discurso. Por quê? Porque não existe um sentido unívoco para as palavras. Logo, toda palavra tem sempre o que o Lacan vai chamar de um mais além. Toda palavra sustenta mais funções, envolve mais sentidos, e atrás do que um discurso há o que ele quer dizer, e atrás do que ele quer dizer, ainda um outro querer dizer, e algo que nunca será esgotado. Por isso que uma palavra, um significante, nunca será esgotado. Por isso que esse não, até chegar a não palavra, palavra que não existe, que estaria ali no núcleo.
no núcleo do inconsciente, né? Desse sujeito, no núcleo do sujeito. Lembrando o núcleo do recalcado. O sujeito do enunciado, representante da consciência, não é? Representado pelo eu, que seria esse sujeito do enunciado muito próximo do sujeito cartesiano, ele insiste na ilusão de que um elemento do código de linguagem refere-se unicamente à mensagem, de que um charuto é apenas um charuto, nada mais. Esse é o sujeito da ciência, o objetivo, né? O que o Lacan está nos trazendo nesse ponto é que nós nos comportamos como se não houvesse inconsciente. Como se um computador fosse um computador, uma tela, um charuto é um charuto, nada mais. Não pudesse carregar outros significados, e significados que são associados a outros significantes e que entra numa cadeia que nunca acaba. Né? Já o sujeito da enunciação, porta-voz do desejo inconsciente, e ele aqui traz o sujeito do enunciado, o que fala a pessoa, né? E o sujeito da enunciação, o que se enuncia, é o porta-voz do desejo inconsciente. E esse sujeito, colega, que se enuncia quando eu falo, para um falante ambivalente que diz sim e não ao mesmo tempo, que enquanto diz uma coisa, insinua outra. O sujeito do inconsciente está aí, né? No desidero duvido ergo sum. É o existir e o não existir, o dizer e o não dizer, o escapar entre uma coisa e outra. O sujeito da psicanálise, o sujeito lacaniano, é um sujeito barrado. Por quê? Porque o Lacan vai nos trazer esse sujeito da psicanálise em que existe algo que esse eu, consciência, olha, desconhece o inconsciente. Essa barra, existe uma barra entre o consciente e o inconsciente. Logo, né, o sujeito lacaniano, que é o sujeito psicanalítico, equivale a um significante riscado, esse R riscado, pulado na cadeia de significantes do inconsciente. Não existe um significante que designe o sujeito, porque é uma falta ser. É aquela palavra que nada é dita. É uma nomeação de um vazio que não consegue ao não ser. Não consegue ser dito, alcançado. O Lacan, para tratar, colegas, da questão do inconsciente, ele vai trazer, né, a sua teoria da lá-língua. Para ele, lá-língua representa a língua numa dimensão não toda. Isto é, contempla a língua e o inconsciente. Porque há algo que a língua, a linguagem, não dá conta. É algo da ordem do não dito, do inconsciente. Para Saussure, a língua era toda, completa. Em Lacan, por sua vez, o signo ele não é arbitrário, mas ele é contingente, ele tenta dar conta de algo, embora não dê, porque não existe uma palavra que expresse tudo e o todo, principalmente da ordem do inconsciente. Uma palavra que expresse ou palavras que expressem o todo seriam da ordem da consciência, da razão. Mas o inconsciente, colegas, nos mostra que as palavras faltam. Lá onde não há, onde não existe, onde não se alcança. Não existe porque não se alcança. E trago um exemplo para vocês, né, de como essa linguagem, ela dá voltas. Um exemplo retirado de uma fala, né? Quando meu pai morreu, casou-se com outra mulher.
Percebem que, em termos racionais da linguagem, isso aqui não faria o mínimo sentido? Mas em termos de psicanálise, sim. Afinal, que sujeito fala aqui? Não é o sujeito do eu, mas o sujeito do inconsciente. É quando que o inconsciente escapa. O ego não sabe o que diz. Essa é a teoria psicanalítica do sujeito. Porque, colegas, embora a gente ache que tem o maior controle sobre o que a gente diz, o que a psicanálise vem nos mostrar, sobretudo Freud e Lacan, é que algo fala em nós que ultrapassa a intencionalidade do eu. Afinal, quem nunca disse, eu não queria dizer isso? E esse algo que fala em nós é algo estranhamente familiar. Por quê? Porque diz respeito ao sujeito do inconsciente e não ao sujeito do ego. Não se pode dizer do desejo. O desejo, colegas, como ele é aquela palavra que não pode ser dita, que falta, esse desejo ele vai se deslizar por outros significantes, ou seja, por outras palavras numa cadeia de associações, numa tentativa de dar um sentido último que a gente nunca alcança. Por quê? Porque continua desejando. Se a gente conseguisse dar nome ao sujeito, ao desejo, se conseguíssemos dar nome ao desejo, ou esse sujeito, no caso inconsciente, em que traz o desejo, não teríamos a falta. Percebem? A falta, ela é produtora do desejo. Vamos lá para o Freud, em Lacan também, né? E é o não dizer desse desejo que nos faz constantemente estar em falta, em busca do desejo, tentando nomeá-lo. O objeto de desejo perdido é desde sempre perdido. Por quê? Porque não vai haver, colegas, dentro da teoria psicanalítica, objeto de satisfação da pulsão. Por quê? Porque essa pulsão, ela é constituída a partir de quê? Desculpe, o desejo e a falta de objeto da pulsão, ela é constituída a partir das interdições. De interdições acerca da sexualidade. A forma de elaborar a falta do objeto perdido é justamente a interdição. E como ele é perdido para sempre, ele é interditado na fantasia. Então, o Lacan, quando está trazendo para nós, colegas, a teoria do inconsciente e do sujeito do inconsciente, ele vai trazer desejo relacionado à sexualidade e a essa falta, esse objeto perdido, que é interditado que numa fantasia. Ele é perdido para sempre. Não existe satisfação para a pulsão. A pulsão sempre visa a satisfação, mas ela não tem uma satisfação total. Essa é a dinâmica desejante, a dinâmica da falta. E é a partir, colegas, do sujeito barrado, ou seja, da castração, da interdição que passa pela falta, desejo e sexualidade, que o Lacan vai delinear o que serão as três estruturas psíquicas. Isso tudo
a partir de Freud, da neurose, da psicose e da perversão. Então, o que nós temos até aqui, neste percurso, é de perceber, o que é importante perceber até aqui, é que essa teoria do sujeito inconsciente, do sujeito barrado do inconsciente, e do sujeito, né, barra algo, é importantíssima para nós percebermos mais adiante, ou compreendermos mais adiante, o que vai vir a ser as 3 estruturas psíquicas. A neurose com a estrutura do recalcamento, a psicose com a estrutura da foraclusão, do nome do pai, e a perversão com a denegação.